Bem-vindos, mais um episódio do podcast Be Legendary, é o episódio 20 e hoje estamos com o Rui Fonseca. Rui Fonseca, ele é empresário, surfista, vice-presidente da Cruz Vermelha, professor universitário e ainda mais qualquer coisa que me falha aqui. E ainda mais qualquer coisa, ainda tenho mais algumas opções aí pelo meio que fazem parte do meu dia-a-dia. Ótimo. Rui, antes de mais, muito obrigado por nos teres recebido aqui na tua casa. Estamos aqui no meio do teu espaço, já demos uma volta aqui, depois vamos colocar algumas imagens e houve algo e eu se calhar começava já por aí, porque vejo que, embora tu estejas num ramo etiquetas, não é? Já vamos depois falar um pouco mais sobre isso, mas há aqui uma parte muito forte e que vimos logo assim que nós entramos e que até temos ali aquela parte que nós falámos sobre as desculpas, que está muito virada quer para a excelência, ou seja, em termos de comportamento humano e os próprios estándares, mas também muito virado para as pessoas. Como é que isto surge e como é que isto impacta aquilo que é o resultado do teu negócio hoje em dia? Porque também vamos falar depois dos prémios, sei que também tens uns prémios aí pelo meio. Bem. O foco nas pessoas, claramente, é aquilo que eu considero que é importante. Eu tenho aqui uma métrica que costumo levar mesmo muito a sério, que é, voltando atrás, eu não concordo inteiramente aquele clichê que se usa muito nos dias de hoje, que as empresas são as pessoas. Eu vou mais além do que isso. É tipo uma frase feita já, não é? Sim. Para mim, as empresas são as pessoas certas, no lugar certo, com a motivação certa. Certo. Ok, isso fantástico. É que verdadeiramente faz as empresas de excelência. E Jorge, é com essa premissa que nós tentamos perceber muito bem as pessoas que temos a trabalhar connosco. É-nos muito difícil aceitar o mediano, queremos a excelência sempre. Felizmente temos cá pessoas de excelência a trabalhar connosco, por este trabalho que é feito por esta equipa no sentido de ter as melhores pessoas, ok? Estão cá dentro, vamos tentar motivá-las, retê-las, fazer com que elas façam o melhor por si e pela empresa e trabalhar isso no dia-a-dia. Obviamente que para isso usamos uma série de ferramentas, a parte motivacional é uma delas e que tem que estar presente no nosso dia-a-dia para que consiga impulsionar as pessoas a sair da cama de manhã e virem trabalhar com toda a garra e verdadeiramente fazerem acontecer. Sim. Olha, pegando aí em dois pontos e até algo que nós falávamos ali em baixo, que tu partilhaste comigo em off ainda, que tinhas tido um ano de 2019 excelente, não é? E que tu dizias, mas não é que nós sejamos excelentes, nós somos normais. E eu disse, se calhar o teu normal é que é a excelência, não é? Como é que tu vês isso dos standards e até olhando para o standard, lá está, que para uns é normal e que para outros não é, e porquê é que tu escolhes diariamente, e lá está, e tudo isto aqui à volta mostra isso, estares um pouco acima, mas o teu acima é o teu normal, sendo que é acima dos outros, não é? Como é que isso te surge, se tens essa ideia desde o início, ou se foi algo que te foi surgindo ao longo da tua carreira? Bom, isso são claramente coisas que tu percebes bem mais do que eu, mas, na minha opinião, acho que também tem a ver com o percurso da tua vida desde muito, muito novo. Na realidade, eu fui obrigado a perceber muito, muito facilmente, porque a minha vida era assim, que desculpas levavam-me a todo lado, menos onde eu queria. Desculpas faziam com que eu não conseguisse atingir os meus objetivos, mesmo muito cedo, fossem eles quais fossem em termos de objetivos. Começas a trabalhar com quantos anos tu? Eu tenho o meu primeiro part-time aos 8 anos de idade. 8 anos de idade. Estás a brincar? Não, é verdade. Curiosamente, é mesmo muito interessante, porque eu tenho o meu primeiro part-time aos 8 anos de idade numa empresa aqui perto, a colar etiquetas. Então mal já sabia aí... eu, não nasce, mas mal sabia eu que, passado tantos anos, iria ter uma empresa em Portugal líder no nosso segmento de mercado, mas de facto começo a colar etiquetas em carrinhos de brincar, era uma pequena fábrica de carrinhos de brincar,
mas como part-time. Como part-time com 8 anos. Como part-time com 8 anos. Porque já na altura eu fazia alguma coisa do ponto de vista de ganhar um dinheirito, que era uma espécie de pirata, gravando os jogos do Spectrum, em que eu comprava originais, gravava e vendia a amigos meus por um preço mais barato. Portanto, já ganhava um dinheirito. Isso ainda com os 8 anos? 8, 9 anos, sim. 8, 9 anos. Já com espírito de empreendedor. Sim, nesse caso ilegal. Nesse caso ilegal, que era pirata. Mas, entretanto, estudava, como todos nós, mas na realidade, porque eu venho de uma família com menos posses. E diz-me, era isso que eu te ia questionar agora. Isso surge por consciência tua, ou seja, tu olhaste à tua volta e viste, olha, quero ajudar, ou foi de alguma forma também os teus pais que disseram, olha filho, precisamos da tua ajuda, ou foi aqui um meio-meio? Eu diria que é um meio-meio. Também nessa altura, quer dizer, nesse tempo eu estava no meu 7º ano de escolaridade, não era o melhor aluno, porque era baldas como a maior parte de nós, não é? Estudar não era para mim provavelmente uma prioridade, então ia gerindo ali as minhas notas, mas não era um aluno de excelência. Por outro lado, como eu referi, eu venho de uma família sem grandes posses, nunca me faltou nada básico, mas na realidade é que se eu queria alguma coisa não tinha. Não é? A realidade é que toda a minha vida, usando como exemplo, eu chegava à altura do Natal, eu via os meus amigos todos a ter uma prenda e eu não tinha prendas. Okay. Não era algo que me afetasse propriamente, mas eu percebi, se eu não tenho forma de ter prendas porque os meus pais não podem, então tenho que fazer aqui algo. De as comprar eu próprio, não é? Portanto, tem a ver com, de facto, respondendo à tua questão, um misto de que achámos na altura, juntamente com a minha mãe, que o melhor seria preparar uma profissão para o Rui Fonseca. Isso foi há quantos anos? Já agora? Tinha 13 anos, portanto há 30 anos, 32 anos, há 32 anos atrás. Portanto, na realidade eu já trabalho há 32 anos. E portanto, nesse sentido, porque também acrescentando, há uma tradição, pelo menos aqui no norte de Portugal, há 30 anos atrás, que era aquela questão das pessoas saíam da escola para ir aprender uma arte. Uhum. E a minha mãe tinha claramente esse conceito. E então foi nesse sentido que eu saí da escola para ir aprender uma arte. E portanto, eu saí da escola aos 13 anos de idade, inicio a minha vida profissional aos 13 anos de idade. Portanto, dos 8 até aos 13 foi as cassetes pirata, não é? As cassetes piratas, exatamente. As etiquetas surgem aí. Sim. E sim. Há mais alguma coisa que fazes até aos teus 13 anos ainda? Não, depois diria que sim, tive uma vida normal, como qualquer miúdo, brincava e tinha os meus amigos e andava na escola, obviamente, mas eu diria que nada de Tinhas os teus part-times? Sim, tinha os meus part-times e divertia-me imenso e era muitíssimo feliz. Portanto, chegou aos 13 anos, naturalmente aceitei que, vou sair da escola e vou trabalhar, porque já os meus próprios irmãos, eu tenho 6 irmãos, foram praticamente todos fizeram isso, só tirando um que de facto prosseguiu os estudos, mas todos os outros, portanto, eu diria que na minha família já era normal, num nível de escolaridade muito baixo, deixarmos a escola e irmos trabalhar, ganhar dinheirinho e fazermos a vida como era normal naquela altura. E assim começa o meu percurso profissional. 13 anos, o que é que começa a fazer nessa altura? Nessa altura vou para uma oficina de automóveis, basicamente lavar carros. Eu lavava carros o dia todo, odiava aquilo, era algo que me frustrava muitíssimo, até porque eram ambientes muito difíceis na altura, com alguma violência verbal pelo meio, e não era provavelmente o melhor ambiente para um miúdo de 13 anos. Mas na realidade foi aí que eu iniciei e aprendi até bastante. Estive lá cerca de 7 meses e depois eu pedi encarecidamente à minha mãe para sair de lá, porque aquilo era já não dava mais. Não aguentava. Mas tenho, por exemplo, um ensinamento, e a vida dá-nos ensinamentos que são-nos muito úteis ao longo da mesma. Curiosamente, foi aí, aos 13 anos de idade, que eu aprendi a conduzir. Porque trabalhava numa oficina de automóveis. Então tinhas de pôr os carros ali, tirava os carros da oficina e à noite punha.
Então, a minha primeira experiência a conduzir foi aos 13 anos. Fantástico. E eu diria que com 13 anos ou 14 já sabia conduzir perfeitamente. Portanto, quando aos 18 anos fui tirar a carta, aquilo para mim era... Pinners. Exatamente. Mas na realidade eu saio de lá e vou trabalhar para uma empresa de confecções, vou operar uma máquina de bordados, também numa empresa aqui na Maia. E portanto começo a trabalhar nessa empresa, tenho uma curiosidade também que é, eu entro a trabalhar, passado sensivelmente uma semana, percebo que à noite se trabalha mais, se ganha mais, e então passado uma semana vou ter lá com o responsável e digo, olha, eu quero ir para a noite. E então comecei a trabalhar das 11 da noite às 7 da manhã, com 14 anos na altura. Ou seja, essa visão surge tua, tu analisas... Sim. Movia-me o dinheiro. Okay. Nessa altura, talvez pela falta dele e de não ter a capacidade de comprar as minhas próprias coisas, de facto, na altura, o dinheiro movia-me. E percebendo eu que à noite se ganhava mais, que ainda hoje é assim, quando se trabalha um turno à noite ganha-se mais, eu imediatamente disse, ok, se houver hipótese, eu quero ir para lá. E houve hipótese e passado uma semana e meia, comecei a trabalhar automaticamente no turno da noite, que era mais duro, mas com uma motivação que era ganhava mais dinheiro e era isso que de facto na altura eu queria. Tive lá sensivelmente 2 anos. Sempre à noite? Sempre à noite. Muito novo, às vezes ia trabalhar sem dormir quase, porque de dia andava na ramboia com os amigos, mas pronto, era natural da idade na altura. Portanto, saí de lá, surge uma oportunidade para serralharia. Então saí de lá e vou trabalhar para uma empresa também ligada à área têxtil, a fazer peças de máquinas, portanto, na prática transformava metal em peças específicas para aquela indústria. Sim. Também ligado à área têxtil. Entretanto, passado um ano, nessa mesma empresa mudo para outra função, que é mecânico de máquinas de costura. Também, mais uma vez, ligado ao de ofícios. Sim. E que foi também super interessante, mesmo muito interessante, aprendi bastante. Ainda hoje os nossos processos de produção são processos muito mecânicos e ainda hoje eu consigo ter uma visão das coisas muito interessante porque tenho toda essa aprendizagem, essa base. Nessa altura entra também uma componente que eu sempre tive, que é a parte de TI, de informática, sempre foi algo que me... Isso aí já estamos com o quê? 15, 16, 16? Sim. Entra a parte de informática, foi na altura em que os computadores começaram a evoluir bastante e, tendo em conta que foi algo que me apaixonou também sempre, eu decidi sair da parte de mecânica e de têxtil e ir para técnico de informática. Inicio nesse sentido, na reparação de computadores, servidores, etc. Muito informática, softwares, etc. Mais uma vez, a ambição puxou por mim, porque eu, enquanto técnico, percebi, mas espera lá, eu em técnico não ganho comissões. Então quero ir para as vendas. Quero ir para as vendas. Porque nas vendas tinha um salário mais comissões. E, portanto, mais uma vez a ambição falou mais alto e então eu vou para as vendas. E descubro, de facto, que consigo ter uma mais-valia também enquanto comercial na área de informática. Até aí nada de etiquetas ainda, só lá atrás. Aí nada de etiquetas ainda, até um pouco mais à frente. Porquê? Porque na realidade também passo a ter algum contacto com etiquetas, porque na área de informática, na parte dos POS, restauração e tudo mais, também se usa etiquetas. Sim. Então eu acabo por ter também aí contacto com softwares de etiquetas, de etiquetas per si, e portanto também é uma área que começa a despertar. Muito resumidamente, portanto, estou há alguns anos na área de comercial, de informática, até que recebo um convite para ir liderar um departamento de compras numa outra empresa, uma área de negócio completamente diferente da que eu tinha tido até hoje, nem tinha rigorosamente nada a ver com etiquetas.
E então aceitei o convite, fui para essa empresa liderar um departamento de compras e aos 28 anos, estive nessa empresa cerca de 2 anos, aos 28 anos decido que está na altura de ter Altronics e De então, de criar o meu próprio negócio. E então assim foi. Na altura convidei a minha irmã a juntar-se a mim. E nessa altura foi, como é que te surge a ideia? Não, vou criar a Altronics, que já vais partilhar connosco a história do nome, mas já tinhas claramente a ideia que era a etiquetagem desta forma? Sim. Já? Sim, muito claro, eu sabia perfeitamente o que é que queria e na altura, aquilo que há 15 anos atrás, quando a empresa foi criada, está exatamente com os mesmos pilares em termos de negócio e produto que está hoje. A grande diferença é que eu há 15 anos atrás começamos pelo comércio, comprávamos e vendíamos unicamente, até que passado 7 anos da empresa existir, inicia-se uma parte de comércio mais fabrico, em que é um paradigma completamente diferente. Passamos para uma unidade de fabrico, mexe do ponto de vista de gestão, capacidade de resposta, investimento, etc. Portanto, exige uma visão diferente das coisas e foi um desafio enorme para mim. Mas sim, foi muito interessante e portanto começa, né, nos meus 28 anos esta aventura que tem sido incrível, sempre a crescer, Nós só tivemos, há 15 anos para cá, só tivemos um ano que crescemos 2%, todos os outros anos crescemos sempre acima de 2 dígitos. 2 dígitos. Mesmo em 2019 crescemos 16%, que é fabuloso. E inicia-se esta aventura, que é o que temos hoje. Aqui na Trofa. Aqui na Trofa, uma nave. Pelo meio, nasce outra questão, que é, na realidade, é que passado alguns anos, dos meus 13 anos, de eu ter saído da escola, eu comecei a pensar e na altura disse, pois, mas se calhar eu com mais formação eu ia pegar nisso poderia agora, ser mais interessante. Porque eventualmente alguém deve dizer, mas espera aí, 13 anos, mas o Jorge disse que ele é professor universitário, portanto falta aí um gap. É mesmo este, porque na realidade, a partir de uma determinada altura, passou a ser um objetivo e um sonho meu tirar uma licenciatura. E sentiste que tinhas alguma lacuna teórica, que te faltava aí algo? Claramente senti que me faltava algo. Eu não sabia exatamente o quê, até porque para mim a parte universitária era um pouco obscura, porque eu nunca tinha passado sequer lá perto, e sentia que precisava de algo mais, e precisava de aprender, porque sentia lacunas do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de análise, do ponto de vista de visão da empresa. Senti que me faltava alguma coisa. E voltas à escola com que idade? Eu volto à escola com 37 anos. Essa é uma coisa muito difícil, foi muito difícil. E foi em pós-laboral? Pós-laboral, já a Altronics no auge, já na altura faturávamos mais de 3 milhões de euros, portanto já tinha a empresa completamente no auge, e decidi que tinha que gerir a empresa, gerir a minha vida pessoal, estudando à noite, não tendo fins de semana, e foi muito duro. No início custou-me imenso mesmo, pensei em desistir variedíssimas vezes. Há sempre aquela desculpa de gente tipo, Rui Fonseca, para que é que tu precisas disto? O que é que isto vai acrescentar? Tens uma empresa que fatura bem, tem um resultado líquido todos os anos excelente, tu ganhas bem, para que é que te vais chatear com isto, não é? E o que é que nessa altura, o que é que te fazia por outro lado dizer, não, mas espera aí, e? O que me fazia mover era o sair da minha zona de conforto, porque claramente durante a minha vida toda há uma aprendizagem que eu tenho e que ainda hoje existe, e acho que é comum a muita gente, que é, na tua zona de conforto não vai correr nada de especial, não é? Vais continuar ali e daqui a 10 anos estás lá no mesmo sítio. E, portanto, foi sair da zona de conforto, ir para um desafio que eu achei que ia ser muito difícil, porque de facto deixar de estudar com 13 anos, tinham passado 20 e muitos anos, as bases já não existiam, metia muito medo a matemática, porque as bases de matemática não existiam, e tinha algum receio. E pensei muitas vezes, eu saía daqui às 6h15, ia para o Porto, apanhava 1 hora de trânsito daqui para o Porto. Que é sempre bom.
E pensava, pelo caminho, pensava, porquê que estás a fazer isto? Pá, isto está-te a incomodar, deixaste de ter fins de semana é para estudar e fazer trabalhos, será que vale a pena? Mas de facto, para mim, em determinada altura da minha vida, eu diria que se calhar ali nos meus 20 anos, 18, 20 anos, fazia todo sentido ter uma licenciatura e era, eu diria que também um sonho meu ter uma licenciatura. E portanto foi isso que me moveu, foi isso que não foi o sonho, me fez, exatamente, não me fez desistir. E a realidade é que passado 3, 4 meses de eu ter entrado na faculdade, eu pensei para mim e disse, pá, isto foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E assim foi, tirei uma licenciatura em 3 anos, meti-me automaticamente numa pós-graduação e logo a seguir meti-me num mestrado na Faculdade de Economia, mas esse ficou a meio, ainda não decidi em não acabar por questões mesmo de tempo, a empresa também cresceu muito, o mestrado para mim já não é uma coisa tão importante quanto isso, e foi um percurso maravilhoso, incrível a todos os níveis, foi super interessante, porquê? Porque na realidade quando eu vou para a faculdade, passado um ano, entra a minha filha na faculdade, então eu tenho noites de queima em conjunto com ela. Opa, que foi espetacular, foi dos melhores momentos da minha vida. Que giro. Há ali uma questão de comunicação em que, por estarmos os dois na faculdade, falámos muito a mesma língua. E estavam no mesmo curso? Não, em cursos diferentes, mas falávamos muito a mesma língua, de gestão, de cadeiras, em concreto. Foi muito interessante mesmo, muito interessante. Principalmente a parte da queima das fitas, de irmos os dois para a queima das fitas e andarmos lá a ver uns copos, pai e filha, não é? Que é uma coisa meio estranha, mas foi super interessante, mesmo muito, muito interessante. Enquanto líder, o que é que viste ou o que é que sentiste que a universidade te trouxe, além de toda a base teórica e tudo mais, mas o que é que mudou em ti enquanto líder? Se houvesse 2, 3 coisas, tu dissesse, olha, fiquei com mais isto ficou para mim mais saliente, mais claro, o que é que sentes que mudou em ti enquanto líder? Jorge, ou que melhorou? Eu sempre fui, e mesmo na Altronix trabalhámos muito isso ainda nos dias de hoje, eu sempre fui muito adepto da formação, a vários níveis, e talvez mais importante do que isso, a busca constante por informação. Okay? Informação é poder, todos nós sabemos isso, hoje em dia, e portanto, tendo isso sempre em mente, eu acho que a minha vida académica trouxe-me variedíssimas coisas. Em primeiro ponto, trouxe-me uma visão diferente a níveis de gestão, coisas efetivas que eu aprendi, de como fazer, em que até aí eram feitas baseado em achómetro, não é? O achómetro que todos nós temos. O achómetro, muito bom, achómetro. O achómetro que todos nós temos e que muitas vezes corre mal, em que a partir daí eu deixei de fazer em achómetro e passei a fazer com bases claras de raciocínio que não tinha até então. Okay. É isto por isto e por isto. Exatamente. E não tipo... Do ponto de vista de gestão, logística, contabilidade, economia, aprendi uma série de ferramentas que ainda hoje as utilizo e que foram mais-valia a todos os níveis. Segundo ponto, networking. Eu hoje tenho um networking que trouxe toda a minha vida académica, que para mim é muito valioso, desde docentes fabulosos que eu tive, malta de excelência, até colegas que tive, porque a realidade é que o noturno, o pós-laboral, traz-nos isso, ou seja, nós estamos numa aula com 30 ou 40 pessoas que cada um tem o seu emprego, e um é diretor disto, o outro é diretor daquilo, o outro é CEO de uma empresa, o outro está a estagiar não sei onde, e a realidade é que toda essa malta nos faz aprender muitíssimo. Eu ainda hoje tenho malta muito amiga da minha vida académica, que eu tenho problemas aqui e ligo para 2 ou 3, pá, tu na tua empresa como é que fazes isto? E tu como é que fazes? E tu como é que fazes? Tenho três formas de fazer a mesma coisa e vou analisá-las e vou escolher a melhor. E porquê é que eu tenho isso? Porque tenho um melhor networking que trouxe a minha vida académica. Uau. E isso é priceless, isso custa dinheiro, sim, na realidade. Isso na prática é consultoria de borla. Sim. Não é? Sim. Isso tem valor, não é? Claro.
E, portanto, isso eu diria que são... Sem valor mensurável, é isso que eu quero dizer, não é? Certo. Isso foi outra coisa que eu aprendi bastante durante o meu percurso académico. Outra coisa fantástica que o meu percurso académico teve é que me levou a outro sonho, é ser convidado para dar aulas na faculdade onde eu tirei a minha licenciatura. E isso para mim é um orgulho enorme, e olhando para trás, percebendo aquela pessoa que ia para a faculdade cheio de medo, que não ia conseguir, que ia falhar, e que exemplo é que eu vou dar à minha filha falhando. E hoje ter o privilégio de ser convidado para dar aulas nessa mesma faculdade é um motivo de orgulho incrível. Acredito que o exemplo que estou a dar à minha filha, que é importantíssimo, é de excelência, porque ela percebeu este percurso todo, percebeu onde é que eu comecei e onde é que cheguei, e isso também não tem preço, não é? Foi das melhores coisas que eu fiz, de facto, foi ter apostado na minha formação académica. Qual vai ser a cadeira que vais dar? Vou dar uma cadeira de Sales Metrics. Sales Metrics. Basicamente, métricas de vendas. É algo que eu sou muito apaixonado. Eu, atualmente, não sou tão apaixonado pela área comercial, mas sou muito apaixonado pela gestão de vendas. E, basicamente, é um pouco nessa retórica que vamos trabalhar nesta pós-graduação. E vai ser giríssimo, e acho que vou aprender muitíssimo também. Mais uma vez, é pós-laboral, portanto tenho a certeza que eu próprio vou apanhar muito conhecimento. E só a tua história vai ser um excelente exemplo para quem está lá, não é? Sim. E de inspiração. Quero dar o meu melhor. Sim. Olha, voltando aqui àquela parte que nós iniciámos de standards, não é? Que sei que já recebeste vários prémios, a Altronix é líder nesta área, e que tu estavas ali, e nós até falámos de standards, e mais uma vez o que é que era normal. O que é que te distingue, o que é que distingue a Altronix dos outros? A tua visão? Seguindo o raciocínio, de facto, que partilhámos um bocadinho em off, o que distingue, eu diria que são duas coisas. Em primeiro lugar, a busca constante por standards muito bons, de excelência, perceber claramente que os nossos clientes são os melhores clientes do mundo, e, portanto, aquilo que temos que entregar de valor não pode ter padrões medianos, tem que ser padrões, de facto, muito bons. E, em segundo ponto, esta equipa fantástica de pessoas que eu tenho aqui, desde a malta da produção, desde toda a malta aqui mais da parte de escritório, nós, mais uma vez, não aceitamos o mediano. Quem trabalha aqui tem que ser muito bom. E nós temos a felicidade de ter pessoas a trabalhar aqui que são de excelência, com um foco no cliente muito, muito grande, pessoas que também não aceitam o mediano, têm a mesma cultura organizacional que a Altronix tem, não aceitam o mediano e põem isso em prática todos os dias. E isso, não há outra forma, tem que ter resultados positivos. E o caso da Altronix, temos resultados muito positivos, essencialmente por estas duas questões, que eu considero que são pilares fundamentais em qualquer empresa. Como eu também dizia em off, há coisas que este standard, para mim, pessoalmente, enquanto gestor, é o normal. Ou seja, se alguém nos está a pagar alguma coisa, eu não posso entregar menos do que a excelência. Entregar um mediano a quem me está a pagar, não faz sentido nenhum isso, não é? E, portanto, eu acho que isto aplica-se a qualquer tipo de negócio. Desde que há um pagamento, o serviço tem que ser de excelência, sempre. E nós não aceitamos de outra forma. Aquilo que eu considero que é o nosso sucesso é porque, infelizmente, porque eu acho que isso não é positivo para ninguém, muito menos para a nossa economia, existem muitas empresas, milhares de empresas em diversas áreas que entregam o mediano, continuam nos dias de hoje a entregar o mediano. E quem entrega o mediano, o retorno vai ser mediano sempre. Sim. Não é? Olha, ligando isso com outra coisa que tu disseste no início e que ficou-me aqui atrás, que foi as pessoas certas, no lugar certo, com motivação certa. Fala mais um pouco sobre isso. Como é que consegues ter essa visão, ou que quem lá em casa nos ouve e que eventualmente também tem o seu negócio em casa, ou carro, ou onde for, como é que ela também consegue, de alguma forma, dar alguns passos nisso? Como é que eu identifico? Porque eventualmente muitas pessoas não dizem, mas como é que eu vou identificar qual é a pessoa certa, para o lugar certo e com a motivação certa, não é? Muito bem.
Fala-nos um pouco disso. Só há uma fórmula para isso, na minha opinião. Chama-se trabalho. Não há outra forma. Isso exige muito trabalho. Na realidade, exige trabalho de minha parte e de parte de uma equipa que está ao meu lado sempre, no sentido de perceber as pessoas que temos, estudá-las muito bem, acompanhá-las no seu dia-a-dia muito bem e agir em conformidade perante os resultados que vamos tendo. Aquilo que conseguimos, por experiência também, que vamos tendo ao longo do ano, é que às vezes temos uma pessoa mediana, em que ela é mediana porque está no lugar errado. Trocamos de lugar e ela passa a ser de excelência. Agora, nós, para perceber estas duas coisas, ou seja, em primeiro lugar, perceber que ela está no lugar errado, dá trabalho. É preciso todos os dias fazer um trabalhinho de formiga, para chegarmos à conclusão que aquela pessoa está no lugar errado. Por outro lado, é preciso também um trabalho no sentido de perceber, ok, esta pessoa está errada aqui, está preto no branco, onde é que eu vou colocá-la para que ela tenha resultados de excelência? E, portanto, isso só se faz com muito trabalho, com muito... Eu acho que é muito importante aquilo que se chama a distância ao poder, ou seja, eu acredito que numa empresa a distância ao poder deve ser curta. Sim, isso é uma coisa que tu várias vezes, eu estou muito atento a isso, quer aqui em baixo, quer aqui em cima, tu disseste colega. Sim. Colega, sim, porque na realidade são meus colegas de trabalho, não vejo as coisas de outra forma, é impossível, porque eu preciso tanto deles como eles precisam de mim. Somos todos temos o nosso papel cá dentro e eu não faço nada sem o papel deles e eles não fazem nada sem o meu papel. Só assim é que eu acho que pode funcionar. E, portanto, a distância ao poder tem que ser curta, na minha opinião, e isso faz com que, com uma distância ao poder curta, que pessoas-chave consigam estar no terreno e consigam aperceber-se que aquela pessoa está no lugar errado. Por exemplo, é impossível eu, se tiver uma delegação em Lisboa, é impossível eu não ir a Lisboa e perceber que alguém lá está no lugar errado. Eu, para perceber que alguém está no lugar errado, tenho que me deslocar lá constantemente. E só dessa forma é que eu tenho uma probabilidade maior de perceber que aquela pessoa está no lugar errado. Proximidade, estás próximo. Sim. O que é que está por trás disso? Trabalho. É preciso muito foco, é preciso muito trabalho, porque senão as coisas vão nos passar ao lado e vamos ter pessoas no lugar errado, porque estão no lugar errado com a motivação errada e que não é a pessoa certa para a empresa porque está a entregar resultados medianos. Então é preciso trabalhar isto constantemente e eu acho que nós fazemos um trabalho de excelência aí. O resultado disso é todos os prémios que todos os anos ganhamos na parte de recursos humanos, não só, mas também, porque tenho, quer uma equipa que está comigo, de pessoas de excelência que conseguem fazer, na minha opinião, esse trabalho muitíssimo bem. E isso, falas em Lisboa, mas temos Vigo e temos Madrid, não é? Exatamente. Portanto, ou seja, essa proximidade tu mantens, embora haja estes núcleos aqui, mas tu fazes questão de estar próximo e de... Sim, ótimo. É fundamental. Na minha opinião, nós temos que estar no terreno, não é? No dia que eu não quiser estar no terreno, tenho que me reformar e ir para algum lado. Para o surf. Que já lá vamos falar dele exatamente. Também. Mas se estou a trabalhar, eu tenho que fazer acontecer e tenho que dar tudo que tenho. Já dizia pessoa, põe tudo que tens em tudo que fazes, não é? Exatamente. Eu vejo as coisas dessa forma, eu não posso ter a capacidade de querer uma empresa de excelência se eu não estou a entregar excelência. E isso reflete-se na visão do negócio, pensar no negócio, nas pessoas. Eu acho que tem que estar muito presente todo o negócio na nossa cabeça em todos os dias, para que as coisas, para que consigamos entregar resultados de excelência. De outra forma, não há milagres. E as pessoas têm que entender que, na minha ótica, é impossível resultados de excelência sem muito trabalho. Sim. É preciso trabalhar muito para se conseguir... E falávamos disso ali em off, a Cristiano Ronaldo, o Kobe Bryant, que infelizmente teve um acidente agora e que já não está mais connosco, mas que lá está, que são exemplos de excelência, não é? Que para eles, o que eles fazem é o normal. Exatamente. Não é? Exatamente. Olha, onde é que o erro, porque tens aqui uma frase aqui onde nós entramos e depois o Pedro vai pôr isto aqui em vídeo e quem nos ouve em áudio vai ter que ver o vídeo.
Mas como é que entra o erro? Porque o erro, lá está, na nossa sociedade, é uma coisa que todos nós, ninguém gosta, para muitos significa que se eu erro é porque eu não sou bom, para muitos o erro evita-os de agirem porque como têm medo de errar, não agem. Como é que tu vês o erro e como é que utilizas o erro, quer em termos do Rui e quer em termos da Altronix? Olha, Jorge, eu acho que o erro, claramente, isto também é um clichê, mas não deixa de ser a prática. O erro é das maiores aprendizagens que nós podemos ter na vida. É errar. Eu estou aqui porque errei muito. Eu sou melhor que outras pessoas porque errei muito e elas ainda não erraram. Não é que sejam mais inteligentes do que elas. É precisamente pela questão de eu ter errado muito. E eu vejo o erro como algo natural, algo que temos que aprender com eles, algo que pode beneficiar muito uma equipa. Quando se erra, porque ao errar vamos perceber que aquilo doeu, não é? Houve ali uma dor, então nós paramos para perceber porque é que doeu. E ao perceber porque é que doeu, estamos a aprender com isso e em segundo ponto, estamos aqui a ter medidas de contingência que nos vão permitir não voltar a errar. O que é importante no meio disto tudo? Eu diria que duas coisas. Uma, não errar muitas vezes, porque dar com a cabeça numa parede de betão é normal, todos nós já demos, dar 2 vezes... Já não é tão normal. Já não é tão normal. Quer dizer que alguma coisa não funcionou. E em segundo ponto, ter a consciência, pensar, e pondo aqui mais a questão até do negócio, pensar muito bem o negócio para que esses erros estejam calculados. Ou seja, para mim é pior errar não percebendo que era possível errar, que era possível falhar, do que errar e ficar surpreendido com o erro. Não sei se me faço entender. Sim. Eu acho que do ponto de vista, pessoalmente do negócio, é preciso nós, enquanto gestão, perceber quais são os erros possíveis pelo caminho, de preferência, adotar medidas de contingência. Ok, se eu errar, eu vou fazer isto, isto e isto, que me vai pôr novamente no trilho. E desta forma, com isto em mente, eu acho que o erro faz parte, é como respirarmos, vai acontecer, mais dia, menos dia, vai acontecer. A forma como nós olhamos para o erro é que pode fazer toda a diferença. Qual foi assim o erro que trouxe maior aprendizagem? Ou o último que tu te recordes? Bom, não te sei dizer. Confesso que não te sei dizer porque eu erro muito. Eu erro muitas vezes. Mais uma vez, reitero aquilo que disse. Ou seja, mas são erros minimamente calculados. E, portanto, ou seja, tens uma previsão do que é que pode acontecer, certo. Erraste, ok, e já tens sim. um plano B, um plano sim, C, aquilo sim. que for. Tento não errar muitas vezes, mas sim, há coisas... Nós há 5 anos atrás decidimos que teríamos que ver o mercado como Ibéria e não como Portugal e Espanha. Trabalhámos muito internamente nesse sentido, pusemos a malta aqui a falar espanhol no dia-a-dia, porque queríamos de facto perceber que não existe Portugal e Espanha, somos Ibéria. E portanto, para mim é exatamente igual ir a Lisboa ou ir a Madrid, até porque o tempo é o mesmo, não é? Para mim é igual ir a Aveiro ou ir a Vigo, o tempo é exatamente o mesmo, não há diferença nenhuma. A única questão é que passa uma fronteira, que de acordo com o acordo do Schengen, quase que já nem é fronteira nos dias de hoje. E, portanto, passámos a perceber isso. Decidimos internacionalizar para a Espanha com delegações em Madrid e em Vigo. No meio do processo de internacionalização, cometemos imensos erros. Gastámos muito dinheiro, custou-nos muito dinheiro, alguns erros de percurso que tivemos. Eu diria que talvez nos últimos anos possa ser, não mas vários erros que cometi no processo de internacionalização, porque é difícil. É um processo que demora, os resultados demoram a aparecer, é preciso muita consistência no nosso trabalho, é preciso não desistir de estar a entregar muito valor e muita excelência, porque às vezes quando não atingimos resultados tão interessantes começamos a desvalorizar a excelência que entregamos. E é preciso continuar a focar nisso, mesmo que os resultados não estejam a aparecer. Okay. E, portanto, cometi muitos erros nesse processo de ida fisicamente para a Espanha.
mas eu diria que minimamente eles estavam calculados e o resultado depois foi positivo e hoje estamos muito presentes em Espanha, mas houve ali umas dores pelo meio em que nos deu uma aprendizagem fortíssima. Sim. Ótimo. Olha, Sim. Liga nisso com o empreendedorismo, sendo tu empreendedor desde os 8, o que é que dirias para quem nos ouve, jovens e eventualmente já não tão jovens, mas que também são empreendedores, o que é que dirias como, sei lá, as 3 características fundamentais que um empreendedor, na tua visão, deve ter ou deve estar preparado para? O que é que dirias? Que conselhos é que darias a um empreendedor que começa agora ou que já está, mas que deve se lembrar sempre? Porque às vezes há coisas que a gente se lembra lá no início, mas depois esquece, não é? Bom, eu diria que em primeiro lugar é preciso que as pessoas entendam que o segredo de um empreendedor é a consistência. Ou seja... Consistência. Eu acredito que hoje em dia é muito fácil ser empreendedor. Na minha opinião, muito mais fácil do que há 20 anos atrás. Sim, sem dúvida. Aquilo que nós temos hoje em termos de meios Exatamente. Não tem nada a ver. E, portanto, eu diria também, acrescentaria que é muito fácil nos dias de hoje ser empreendedor. Eu estou a pôr aqui ainda a questão do empreendedor enquanto empresário. Depois há outro tipo de empreendedor na vida pessoal, na vida a trabalhar por conta de outrem, etc, etc. Mas na questão do negócio em si, é preciso perceber que hoje em dia é muito fácil ter um negócio, é muito fácil ter sucesso no negócio. A grande diferença é ter sucesso continuadamente. Essa é que faz a grande diferença. Eu costumo dizer isto, em Portugal a média de vida das empresas, desde que nascem até que morrem, anda na casa dos 2, 3 anos. Sim. O que é que isto quer dizer? Que, ok, é fácil lá chegar. Manter-se lá é que é menos fácil. Efetivamente muito difícil. E fazê-lo durante 10, 20, 30 anos, então aí é só para os melhores, na minha opinião. Porque é mesmo muito, muito difícil. Porque ao longo de 20 anos, muita coisa acontece na nossa vida pessoal, profissional, nas empresas, etc. E principalmente 20 anos hoje, na era em que nós estamos. Também falávamos disso em off, a rapidez que existe hoje. Exatamente. E, portanto, eu acho que isso é que é o verdadeiro desafio. Então, consistência, fundamental, muita consistência no nosso foco, determinação, trabalho, etc. A outra questão que eu estou muito ligado às faculdades e falo com muita malta jovem, a outra questão que vou buscar o que disse há pouco atrás, mas eu acho que a métrica aqui é sempre a mesma, que é para isso, para ter consistência, dá muito trabalho. E a malta esquece disso muitas vezes. Que é uma chatice. A malta esquece muitas vezes disso, que para ter essa consistência, para chegar ao sucesso, o trabalho é fundamental. Pegando nisso, eu estive num evento em setembro do ano passado como palestrante, juntamente com o grande Cardone, que é muito, nos Estados Unidos muito forte em vendas e é alguém que se reconstruiu também após os 50 anos. E ele tem uma coisa ele disse uma coisa lá que é: faz hoje o que não queres para que amanhã possas fazer aquilo que tu queres. Certo. Que tem muito a ver com isso, não é? Que claro. Dá trabalho, é uma chatice, mas ok, bora lá. E nós hoje até vivemos numa era que se calhar nos penaliza pela rapidez que tudo acontece e nós criamos aqui quase com um estigma que, mas não aconteceu ainda, mas isto já devia estar... É verdade. Não é? É verdade. E depois temos o overnight success effect, não é? Que as pessoas veem hoje os Instagrammers e os YouTubers, isto foi sucesso, o dia era à noite, não é? Que não é. O próprio Gary Vee diz, não, isto não é assim, tem que se... Ele fala muito no hustle, não é? Hustle. Exatamente. Dá muito, muito trabalho, eu acho. E para mais nos dias de hoje, em que, na realidade, os negócios hoje são completamente diferentes há 10 ou há 20 anos atrás. O digital veio revolucionar todo o tipo de negócio nos dias de hoje. Então hoje ainda dá muito mais trabalho ter sucesso continuadamente e adquirir essa consistência é mesmo muito complicado. E depois também só o conseguimos fazer com uma equipa muito boa por trás. Na realidade é que pensemos... Portanto, consistência, trabalho, sim, equipa. Na realidade pensemos desta forma, eu sozinho, basicamente aquilo que eu conseguiria ter era uma nano, se calhar nem micro, uma nano empresa a faturar 50 ou 100 mil euros por ano,
era o que por muito que eu trabalhasse, era o que eu iria conseguir fazer, porque nós enquanto pessoa temos um limite. Claro. Não é? Portanto, a equipa aqui Olha, outra, é muito importante. Pegando nisso, é uma coisa, e principalmente eu vejo isso muito até na nossa cultura em Portugal. É muito difícil às vezes ao empreendedor passar daquela parte que é o operador de negócio para o dono de negócio. E o que é que eu quero dizer com isto? E era o que tu falavas agora, ou seja, tu podias estar se calhar com uma nano empresa, onde tu controlavas tudo, onde tu fazias tudo, e pronto, e tinhas ali a tua faturaçãozita e está tudo ok. Para crescer, tu começas a ter que deixar de fazer uma série de coisas, passas a ter que delegar uma série de coisas, passas a ter que confiar numa série de coisas, e há muitos empreendedores, há muitos empresários que não crescem porque ficam na operação, ficam nisso, não saem daí para a parte de visão, para a parte estratégica. A ti foi-te natural dar esse passo, ou também tiveste que lutar aí com, agora já não vou controlar isto, agora e depois como é que vai ser, como é que foi para ti? Não sou mais especial que os outros. Na realidade, tive alturas em que mais ou menos foi-me difícil fazer isso. O que é que eu acho que fez a diferença? Foi a minha ambição, ou seja, eu perceber que iria esgotar os meus recursos fazendo isso e portanto, só se trabalhasse 18 ou 20 horas por dia é que lá conseguiria chegar e, portanto, comecei a perceber que, de facto, não havia outra forma, porque a empresa começou a crescer de tal ordem, não havia outra forma. E, portanto, fui obrigado a delegar. Por outro lado, eu acho que o nosso foco em recursos humanos, em ter os melhores connosco, ao longo do tempo também nos vai dando confiança, não é? E posso partilhar contigo, tenho situações, que já aconteceu-me de facto situações em que eu tinha um trabalho e dizia, não, ninguém consegue fazer isto melhor do que eu sou melhor nisto aqui dentro. E a realidade é que cheguei a um ponto que não dava mais para fazer e deleguei e se calhar em altura olhei para as coisas e disse, pois, esta pessoa consegue fazer muito melhor do que eu. E aquilo que eu achava que era o melhor, percebi rapidamente que não, que estava a ser obtuso em achar que era o melhor e que facilmente percebi que dando as mesmas ferramentas a outra pessoa qualificada, com a mesma característica e visão que eu tinha, e tenho várias cá dentro, fazia melhor do que eu. E, portanto, engoli ali um sapo e a partir daí também vais percebendo, ok, não, mas... Ganhas a confiança. Ganhas a confiança, se eu percebi isto, aquela pessoa, eu achava que fazia bem, aquela pessoa não consegue fazer melhor, ok, então vamos para outros níveis de delegar e teve que ser assim, até porque também, como a empresa a faturar 6 milhões de euros, não há outra forma, ou seja, as coisas têm que ser delegadas a todos os níveis, porque senão não vai correr bem, não é? E cada vez mais eu diria que não há outra forma, porque os gestores, os empresários, a partir de determinado momento, têm obrigatoriamente que deixar de trabalhar tanto para passar a pensar o negócio muito mais. Pegaste em um tema e quero partilhar isto, que até falei isto com um amigo meu, com o Rui, okay. E que nós falávamos isso, e ele dizia que para ele foi o ponto de viragem quando porque nós temos uma crença, e eu, por exemplo, lembro-me do meu pai, dizia assim, não filho, temos que trabalhar muito, tens que começar muito cedo e acabar muito, muito tarde, porque a vida é dura, e são crenças que nos colocam. Sim. E eu acredito que há muito empresário que lá está, que chega ali a um ponto em que ele não consegue dar esse passo para a visão estratégica, porque ele diz, mas eu aqui não vou fazer nada, então aqui eu não vou fazer nada, não, eu tenho que fazer, então tenho que continuar aqui. E é também outra coisa que é, nós vamos também de alguma forma linkar o merecimento em termos de vencimento, em termos de regalias, em termos de a dimensão da própria empresa, àquilo que tu fazes. Então se tu estás numa visão estratégica, que planeias e que é extremamente importante, mas como tens a cultura de fazer, dizes, não, eu não posso estar aqui, eu tenho que estar aqui. Como é que olhas para isso? Não tens toda a razão nesse sentido eu acho que isso também acaba por ser um processo, de certa forma, natural, quando tens a empresa a crescer muito, não é? E é o nosso caso, felizmente, em que chegas a um ponto que percebes que
tu ganhas muito mais a pensar o negócio, pensar a visão, estratégia do negócio, do que propriamente no terreno. Então, partes para uma situação, que é mais ou menos a que eu tenho, que é dividir o teu dia, em que passas uma parte do dia no terreno, Na operação? acompanhar as pessoas que fazem acontecer cá dentro, mas por outro lado consegues ganhar tempo para aquilo que eu acho que é valiosíssimo, que é alguém que tenha capacidade de pensar o negócio, de pensar com uma visão 360 o negócio no seu todo. Medir, analisar, avaliar. Sim. E isso acaba por trazer mais valias para a empresa super interessantes, do ponto de vista prático, do ponto de vista de criação de valor para os nossos clientes, do ponto de vista de ajudares muito as pessoas que trabalham contigo, por essa visão 360 consegues adicionar, acrescentar, e o resultado disso é normalmente muito, muito bom. E eu acho, na minha opinião, que é um grande problema da nossa economia enquanto núcleo empresarial, é nós termos empresários que trabalham muito e não pensam o negócio. Exatamente. E nem sempre isso é positivo, ou diria que a maior parte das vezes não é positivo. Porque numa estrutura com alguma dimensão tem que haver quem pense o negócio. Eu diria que hoje, e lá está, reportando um pouco aquilo que tu falavas, e há até uma métrica que diz exatamente qual é o percentual que chega a 1 ano, o percentual que chega a 3, a 5, a 10 e 15, eu acho que tu só chegas a 15 anos, acho não, tenho a certeza, hoje em dia, como os mercados, é que não é só os mercados estão, as tecnologias evoluem de uma rapidez tal que tu podes estar a fazer muito, mas isto é a mesma coisa, tu queres ver o nascer do sol, mas estás a correr que nem um louco em direção a oeste, nunca vais ver, não é? Mas estás a fazer muito, tu estás a correr mais, mas o sol nasce a este, não é? E tu não paraste, não, espera aí, então, não, é este, ok, então deixa, claro. Não é? Portanto, se tu não tens essa paragem, e eu partilhava aqui contigo, que também é uma característica minha fazer muito, e que e nos próximos anos é algo que eu tenho como meta focar mais, porque de facto, se nós olharmos para a nossa cultura, é muito isso, é fazer porque estou a trabalhar muito, estou a fazer muito, e depois às vezes a gente diz, mas eu fiz tanto e não tive. Pois, mas não pensaste. É verdade. É Portanto, verdade. eu diria que hoje, e concordo em absoluto contigo, que é fundamental. Sim. E seguindo esse raciocínio, uma coisa que eu também considero importantíssimo, que é uma coisa que tem que existir nas empresas, que de outra forma vai estagnar as empresas, que se chama melhoria contínua. Sim. Só quem pensa o negócio, que consegue ver o negócio 360, é que consegue perceber quais as melhores formas para aplicar numa empresa melhoria contínua. E que é fundamental para os negócios hoje em dia, porque se não há uma melhoria contínua, se continuarmos a fazer mais do mesmo, porque sempre foi assim, há muito este clichê, não, e nós cá, mais uma vez, assim, temos isso. Sempre foi assim. Se não houver alguém que pense o negócio nessa melhoria contínua para desmistificar esse sempre foi assim, vamos ser medianos. E, portanto, eu considero que é importante a todos os níveis, mas também na melhoria contínua, pensar no negócio. Eu até diria um pouco mais. Eu acho que a cultura do sempre foi assim, hoje eu acho que já nem há espaço para o mediano. Eu acho que aí é mais a mediocricidade, porque o mediano é aquele que vai fazendo. Certo, vai alterando, certo. Aquele que sempre foi assim, eu acho que hoje em dia fica aqui em baixo, não é? Porque hoje em dia o paradigma mudou. Se nós olharmos há uns anos atrás, tu para seres bom, bastava fazeres mais um bocadinho. Tu hoje para seres bom tens que fazer muito mais, claro, para seres bom, não é? Então para seres excelente tens que ser um fora de série, que mais uma vez é o que o Ronaldo faz, era o que o Kobe fazia, não é? Que é dás o máximo e tens um compromisso com disciplina, com consistência, que tu falavas aqui, muito acima, que mais uma vez para eles é absolutamente normal. Sem dúvida. Olha, virando aqui agora um pouco aqui para o Rui, surf, como é que isso surge e mais surge-te há 8 anos? Há 8 anos. Eu sempre estive ligado ao desporto, sempre fiz desporto desde muito cedo, então desde muito cedo que fiz, que jogava futebol, 2 vezes por semana. Depois, na altura, aquilo desmembrou-se, lá a equipa de futebol. Eu fui para o kickbox, gostava imenso do kickbox, andei lá 5 anos. E depois, entretanto, porque já estava com uma idade mais avançada, decidi deixar o kickbox. E a minha filha também andava no kickbox comigo, também deixou, e a realidade é que eu chateava-lhe a cabeça no sentido de, não, filha, tu tens que fazer alguma coisa, tu não podes estar no sofá ao fim de semana, tens que fazer alguma coisa. E, portanto,
vais ter que arranjar um desporto para fazer, escolhe lá o desporto que queres e vais ter que arranjar. E a realidade é que ela um dia chegou à minha beira e disse-me que queria fazer surf. E eu comecei-me a rir e disse, filha, mas desculpa lá, mas surf não é um desporto. Andar em cima de uma prancha no meio do mar, isso não é um desporto. Eu gostava que fizesse um desporto normal, a sério. E ela lá me deu a volta e disse, não, eu quero mesmo ir para surf. E eu disse, pronto, muito bem, então olha, vou-te inscrever numa escola e vou-te começar a levar lá ao domingo de manhã. E na realidade assim aconteceu, eu comecei a levá-la ao domingo de manhã para surfar e ficava lá à espera dela, ou ia vê-la, ou ia para o café, tomar um cafezito e estava ali a aguardar. E fiz isso durante 2 ou 3 semanas e pensei para mim, porque é que eu estou aqui à espera, se posso também estar com ela, a passar algum tempo de qualidade com ela. E assim fiz, inscrevi-me também na escola, comecei a fazer surf e nunca mais parei. E atualmente faço praticamente todas as semanas do ano, pratico surf, é algo que eu adoro de paixão. Que é preciso coragem aqui em cima, porque a água aqui vai estar fresquinha. Há alguns dias que é preciso coragem, mas é algo que me dá um prazer enorme mesmo, adoro aquilo. Traz-te equilíbrio? Traz muito equilíbrio mesmo. O surf é daquelas coisas que, na realidade, e eu não sou um expert na matéria, portanto, não tenho capacidade de perceber exatamente isso, tenho a minha opinião, mas é só uma opinião básica, mas a realidade é que é o único sítio onde, quando eu estou lá dentro, eu não penso em mais nada. Quer dizer, estás ali, estás no... Dá-me um equilíbrio. Estás no agora. Estou no agora a fazer aquilo que eu adoro. Não penso em problemas, não penso em Altronics, não penso em rigorosamente nada. Estou a viver um momento e isso dá-me um equilíbrio enorme. E pessoalmente, enquanto opinião, acho que é fundamental. Para quem tem tudo aquilo que eu disse anteriormente, consistência, muito trabalho, muita garra, muita determinação, ter coisas como estas, eu acho que também é fundamental. Para trazer-te ali algo que é só escape, que é só para... Sim, eu encontrei isso no surf. Honestamente, espero surfar até aos 80, porque de facto é muito bom. Tenho grandes amizades, vamos vários amigos todos surfar. É um momento delicioso e que me traz, de facto, muita calma, muita ajuda-me a lidar com os problemas que todos nós temos no nosso dia-a-dia, seja a níveis pessoais, a nível empresariais, mas é delicioso. Olha, falámos ali numa coisa ali atrás e que eu queria falar ainda. Altronics, porque alguém que nos vê ou que nos escuta diz, mas Altronics, porquê este nome? E tu contaste a história há pouco tempo no nosso último jantar, naquele grupo de pessoas lendárias que nós estamos. Conta-nos lá aqui a história de onde é que surge o nome, porque isso levou-te aí muito tempo a ser pensado. Não, na realidade, na altura, com todos os medos e receios, eu decidi montar a Altronics e, honestamente, eu não sei como é que é agora, mas na altura nós tínhamos que ir abrir uma empresa no local certo e eu liguei para lá e perguntei, olha, eu queria abrir uma empresa, como é que isto se faz? E os homenzinhos lá me disseram, olha, tem que trazer este documento, aquele, e tem que trazer uma lista de nomes de empresas. E a realidade é que eu tive umas horas valentes a formular nomes, não é? E a Altronics vinha lá no meio. Honestamente, eu já não sei a razão de onde é que vem o Altronics lá no meio, mas vinha. Mas não era logo 1, 2, 3, era porque tipo... eu achei que, olha, vou pôr, mas isto não chega aqui, isto deve ser um dos primeiros. E a realidade é que eu fui lá abrir a empresa e naquela altura, portanto há 15 anos atrás, a internet era bem mais lenta, então eu dizia o primeiro nome, disse o primeiro nome, XPTO, e o senhor estava lá à procura, só que aquilo a procura demorava 5, 7 minutos, enquanto aquilo dava uma resposta se era possível ter aquele nome ou não. E então o homenzinho começou-me a negar, não é possível, olha, não é possível, não é possível. Eu estava lá 1 hora e tal, à espera. A fumegar já. A fumegar, e chega a Altronics e o senhor disse, olha, esse é possível. E eu assim muito desiludido disse, pá, este é possível. Olha, ponha lá esse. Então está bem.
Ponha lá esse. E saí, até confesso, um pouco desanimado, porque na altura achei que não era o nome mais indicado. Havia aqui uma premissa que todos eles tinham, é que já na altura eu percebia que queria um nome internacional, não queria um nome que só pudesse trabalhar Portugal. E, portanto, todos eram assim meio esquisitos, Altronix. E ficou Altronix, mas eu não achei muita piada aquilo. E sei lá, até um pouco desiludido. Mas foi só de pouca dura, porque passado uma semana eu já passei a adorar o nome. Quando comecei a construir o logotipo, na altura feito por mim, que era um trevo de 4 folhas. Era um trevo de 4 folhas na altura, foi desenhado por mim. Passei a adorar o nome. Hoje acho que o nome é exatamente aquilo que nós somos. Faz todo sentido, a malta gosta muito do nome. E, portanto, há coisas que was meant to be. Was meant to be, muito bem. Olha, antes de nós fecharmos, eu normalmente faço aqui uma questão, nesta terceira série trouxe esta questão para os podcasts, que é, imagina que podias escrever algo, deixares uma mensagem à humanidade. Algo que fosse lido, sei lá, num conselho superior, aquilo que foi partilhado com a humanidade. 3 coisas, o que é que seria o teu conselho, as tuas dicas para esse tal conselho, para ser partilhado pela humanidade? Tenho várias. Pondo 3. Podem ser mais. Podem ser mais. Olha, para mim uma frase que me move muito, de Nelson Mandela, é tudo é impossível até ser feito. Por isso é que eu, por exemplo, gosto imenso dos Jogos Olímpicos. Porque todos os anos alguém lá bate um recorde. Aquilo que era impensável até ao momento. A realidade é que nós tivemos das pessoas que eu mais também aprecio, o Usain Bolt. A realidade é que até aparecer o Usain Bolt era impossível bater o recorde dos 100 metros. E aparece um Usain Bolt que bate aquilo tudo. Eu adoro isso, adoro bater recordes, adoro passar barreiras e, portanto, tudo é impossível até que seja feito. E o nosso foco tem que ser, eu vou conseguir fazer. Eu acho que sempre tive um bocadinho isso. Fazer acontecer, como diz o nosso amigo André. Fazer acontecer, exatamente. E, aquilo que parece impossível hoje, amanhã não é. Eu há 15 anos jamais pensaria em ter uma empresa como tenho hoje, a faturar 6 milhões de euros. Na altura era impossível. Hoje é uma realidade. O segundo ponto que eu diria, e que acredito, Jorge, é que deixar um legado. Eu acho que... Nisso somos iguais. Be legendary. Be legendary. Deixar um legado. Nós estamos cá temporariamente. Devemos fazer a diferença. Não temos que ser o Bill Gates ou Steve Jobs, que deixou-nos o iPhone e coisas, e tantas outras coisas. Não temos que o ser. Mas todos nós, pegada após pegada, podemos deixar a nossa marca cá, com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos, através do nosso trabalho, pela atitude, pelo nosso comportamento, deixar um legado, por muito pouco que ele seja, mas marcar um legado cá. Por último, uma coisa que eu também acredito muito e tento pautar a minha vida por isso, palavra-chave, acrescentar. Eu acho que hoje vivemos num mundo em que nos retiram muito, a todos os níveis, retiram-nos bens materiais, retiram-nos energia, retiram-nos formas de estar na vida, que é normal, de certa forma até é natural, tendo em conta o mundo de hoje. Então, palavra-chave, trabalharmos a nossa vida para acrescentar, nas coisas mais mínimas que sejam, mas nunca retirar, conseguir sempre acrescentar na vida, às outras pessoas, aos nossos colegas, às empresas, ter, no caso empresarial, eu não posso estar aqui, a pior coisa que existe é montar uma empresa para ganhar dinheiro. É a pior coisa que existe. Se nós não temos um propósito pelo qual estamos nos negócios, não estamos a acrescentar absolutamente nada, porque na prática
Ninguém está a crescer, nós não estamos a crescer, as pessoas que trabalham connosco não estão a crescer e os nossos clientes, fornecedores e comunidade em si não está a crescer porque o nosso foco é dinheiro. Nós temos de ter um propósito para isso. E só dessa forma é que é preciso acrescentar ao mercado, criando valor, criando emprego, dando boas condições à vida das pessoas, portanto, acrescentando na vida das pessoas que trabalham connosco. E, portanto, resumindo, palavra-chave, acrescentar. Fantástico. Olha, acrescentaste claramente valor a mim e claramente valor a quem nos vai ver e quem nos vai escutar do outro lado. Rui, antes de finalizar, muito obrigado. Muito obrigado. Aí para esse lado, acho que fica esta mensagem, não iria reforçar muito mais esta mensagem de nós acrescentarmos, como o Rui partilhou aqui connosco, de fazermos algo, por muito pouco que seja, é sempre algo, e também reforçar aqui esta mensagem do nosso legado. Não temos que mudar o mundo, se calhar temos apenas que mudar o nosso mundo e também com isso também vamos acrescentar, deixando o nosso legado. Até ao próximo. Fiquem bem.